Hello, boa noite, gente linda! Sejam bem-vindos, mais uma live, mais uma super aula, nosso segundo dia do desafio Transformando Desafios em Oportunidades. Que bom poder estar aqui com vocês, boa noite, Leitiane, Andréia, olá, o pessoal da nossa sócia aqui do clube, Andréia, Cleide, Deise, Fernanda. Olá, Mariúva, como que tá? Vamos que vamos, isso mesmo. Zélia, como é que você está? Que delícia vocês aqui novamente. Quem é que esteve segunda-feira na nossa primeira aula? Já me fala aí, eu estava. Olá, Paula, como você tá? Tudo jóia? Olha, eu bati no pé aqui, no meu selfie. Derrubar o celular. Oi, Ju, tudo bem? Gleice, Gi, minha filha, como é que vai? Vamos lá, combinado de todas as nossas lives. Quem tá comigo aqui sempre sabe disso, né? É o quê? 3 Cs, nossos 3 Cs, que é o quê? Curtir essa live, coraçãozinho aí, ó, coração. Pra que o coração, Lu? Para que o Insta, vamos abaixar ali, o Insta entenda que estamos ao vivo e ele divulga essa live para mais pessoas. É claro, né, que a gente quer audiência também aqui, né? E aí, comentar essa live, faz o seu comentário, pergunte e também você vai fazer esse aviãozinho que é compartilhar. Então agora, conforme a gente tá aqui, deixa eu fixar aqui o comentário, tá? Isso. Hoje, nossa aula de hoje é como você vai transformar o medo em motivação para que você possa agir. Porque todas as vezes que aparece o medo, ou seja, que surge o medo em você, isso pode te paralisar ou você pode ter mecanismos, ferramentas para que você possa se desenvolver, entrar em ação. E é claro que eu vou ensinar vocês a fazer isso hoje. Boa noite! Então, compartilhe, clica nesse aviãozinho e você vai compartilhar essa live com mais 5 pessoas. Vamos lá. E quem estava na aula de segunda-feira, você se recorda o que foi que nós falamos? Me fala aí. Gente, tomara que algum aluno aqui me recorde, né? Não me deixe falando sozinha, pelo amor de Deus. Que foi que nós falamos na nossa aula de segunda-feira? Vamos lá. Foi como você encontrar o quê? Vamos lá. Olá, Joelson. Como é que tá? Tudo jóia? Aline. Quem mais que tá por aí? Quem estava na nossa aula de segunda-feira? Na nossa aula 1, eu falei sobre como você aliviar os venenos cerebrais. Que é aquilo que quando aparece e não nos permite entrar em ação. Não nos permite o quê? Ver as oportunidades, que são as nossas, aprender a lidar com as frustrações, você aprender a lidar com a sua insegurança, aprender por quê? Porque isso faz parte de todo ser humano. Isso mesmo, sobre os venenos cerebrais, né? Muito bem, Cristina tá ali, ó, afiadíssima, né? Boa aluna. Kátia também, boa noite, Elisângela, Vivi. E hoje, falando com vocês, vamos lá. Sobre como nós fazermos para transformar o nosso medo em motivação. Quem aqui que não tem medo? Fala pra mim. Quem é que nunca teve medo? Não tem alguém. Eu imagino que não exista, claro, na verdade existem dois tipos de pessoas que não têm medo. Vocês sabiam disso? Adria, querida, beijo no coração. Ó, espero encontrar você em julho, hein, Adria? Se Deus quiser, hein? Vamos lá, vamos organizar essa viagem. Eu já tô de mala pronta aqui. Olha só, existem dois tipos de pessoas que não têm medo. Eu já falei isso pra vocês e repito hoje. Uma já morreu, uma está morta. E a outro tipo de pessoa que não tem medo são os psicopatas. São pessoas que não têm o quê? O centro das emoções. E a quantidade dessas pessoas existentes no mundo é uma quantidade, um percentual muito baixo. Então, quando você vê pessoas arriscando muito, e são aquelas pessoas que te instigam muito o outro, diz, pra que medo? Medo não existe, você não pode ter medo e tal, coisa assim. Coloca, né, as suas anteninhas, ligue as suas anteninhas, coloca elas de pé, porque tem alguma coisa estranha aí. Então, todo mundo tem medo, né? E é o que eu quero falar hoje pra vocês, sobre como você ter coragem. Porque medo todos nós temos.
e faz parte de todo ser humano. Inclusive, o medo, ele é responsável pela evolução da humanidade, pelo nosso desenvolvimento. Então, se hoje nós somos o que somos, temos tantos carros, né, seguros, buscamos essa segurança, é por conta de todo o nosso medo. E o medo, ele é uma emoção nata, ou seja, todo ser humano uma pré-programação mental de todo ser humano. Todo ser humano nasce, a não ser o psicopata, que aí não tem o centro das emoções, então ele não vai nascer com essa pré-programação. Fora isso, gente, sim, nós temos esse medo, nós temos medo. E aí a gente precisa buscar então a coragem. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, sobre ter coragem. Você sabe o que significa coragem? Quem é que sabe? Coloca aí pra mim nos comentários. Valéria, boa noite Geralda, boa noite Pri. Você sabe o que significa coragem? Gente, coragem não significa ausência de medo, mas significa que o quê? Você aprender a lidar com medo. Você ter coragem não significa dizer que você não tem medo. Boa noite, Carol, querida. Coragem significa mover do coração. Olha só que significado mais lindo tem o termo coragem. Então, se coragem significa mover do coração, que eu preciso fazer para ter coragem? Me mover, ou seja, entrar em ação. E assim como a confiança, como a segurança, que são sinônimos também, a gente pode dizer assim, sinônimos de coragem, é um músculo que você precisa desenvolver, a coragem também você precisa desenvolvê-la, né? Tem muitas pessoas acreditam assim, se eles têm medo é porque ele não é corajoso. Ou eu só quero dizer o quê? Que você tem medo, você é uma pessoa normal. Bem-vinda ao mundo, bem-vinda à Terra, né? Ao planeta Terra, porque você é uma pessoa normal, faz parte. Todas as vezes que você vai sair da sua zona de conforto, que você entra numa zona de desenvolvimento, que daqui a pouco, mais à frente, eu vou falar sobre isso, né? É a hora que você vai para um novo nível, que você começa a despertar algo diferente. Sabe aquela centelha divina que tem dentro de nós, que nos desperta para o novo? Naquele momento, surge junto o quê? Os nossos medos, os nossos anseios. Agora, o que você não pode é deixar esses medos te paralisar. Você precisa sim ter o medo, mas não deixar com que os medos te tenham, né? Ou seja, o medo dominar você. Faz sentido para você? Se faz sentido, coloca um coraçãozinho aí, comenta com um coraçãozinho aí. Clica nesse coraçãozinho, gente, vamos compartilhar essa live. Hoje não tem cappuccino da Gi. Ei, Gi, tô sentindo falta do seu cappuccino hoje aqui, hein? Cristina diz que faz sentido sim. E é tão interessante, né? Tão interessante que quando a gente vai falar sobre ter coragem, não temer, né? Não temer no sentido de... ao contrário de você deixar de ter medo e ter coragem, se a gente for ler a palavra, né, a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo inteiro, em todo o mundo, né, o livro mais lido é a Bíblia, centenas de vezes aparece a palavra não tem, ou seja, as duas palavras não temas. Muitas vezes Deus falando isso para os profetas, para os escolhidos, para pessoas que lhe confiavam o quê? Uma missão. Então, a gente pode fazer o quê? Já um link aí. Todas as vezes, eu não disse para vocês, todas as vezes que nós vamos para um próximo nível, que nós recebemos uma missão ou que desperta algo em você, surge essa insegurança, esse medo, justamente, e aí a gente pode, junto com os profetas, né, junto com o aprendizado da história da salvação, dos homens, das mulheres que marcaram a história da salvação, trazer isso para nós. Que é o que? Ali está sendo recebida, ou seja, uma missão. Algo que vai dizer que é para você avançar. Gente, eu acho isso o máximo quando a gente faz esse link com a palavra e com a palavra de Deus e com a nossa vida do cotidiano, na nossa vida pessoal, tanto pessoal como profissional.
Se você está aqui comigo há muito tempo, você já sabe que para mim não tem uma divisão. A Lu profissional, a Lu mãe, a Lu... Não, é a Lu, né? É um contexto. É claro que a gente faz os papéis diferentes, né? Mas eu deixo sempre muito claro aquilo que eu acredito e trago muito a minha fé para tudo que eu faço. E eu quero dizer para vocês, contar uma história que eu acredito que a maioria de vocês conheçam, né? Que está lá no Antigo Testamento, faz parte da nossa história da salvação. Moisés tinha um discípulo. E Moisés, vocês sabem que ele foi o escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Então, levar o povo do Egito para a Terra Prometida. Então Moisés falava face a face com Deus. Só que, né, de repente, né, por algumas situações, que não vou adentrar agora, porque senão eu vou ficar pregando para vocês, e não é o caso agora, mas eu tô querendo fazer um link nessa história. Moisés, Deus falou para Moisés que ele não entraria na Terra Prometida, mas que ele precisava treinar alguém. E Moisés tinha um discípulo. E quem era esse discípulo de Moisés? Josué. Josué tinha aprendido todas as coisas de Moisés, né? Tudo aquilo que Moisés fazia, todas as coisas, a forma como Moisés liderava o povo, Josué tinha aprendido. E um detalhe, Josué era um homem temente a Deus. Então, naquele momento, Moisés ele vai e reza sobre Josué, ou seja, ele unge Josué, né? E profetiza sobre ele. E aí Moisés morre. Logo em seguida, Deus vem, então, e faz o quê? Fala com Josué. E Deus diz para Josué o quê? Que ele é o escolhido para levar o povo, para entrar com o povo dele, né? Os israelitas na Terra Prometida. E quais são as palavras que Deus diz para Josué? Veja só, gente, e eu gosto demais, se você tem uma empresa, essa palavra, ela faz muito sentido na minha vida profissional, na minha vida de empreendedora, né? E se você tem uma empresa, se você tem um empreendimento, né? Olha bem o que diz essa palavra lá em Josué capítulo 1. Deus diz para Josué, ser firme e corajoso, não temas, porque eu estarei contigo por onde fores. Todos os lugares em que pisares a planta dos teus pés, ele será abençoado. Não te desvies da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, porque todos os seus empreendimentos prosperará. Gente, vocês querem uma receita? Ou seja, uma receita melhor do que essa? Uma dica, uma receita não, uma promessa maior do que essa? E qual que é o princípio que está aí? Tem um princípio muito forte, é o quê? É você seguir as ordens do Senhor, né? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E o Senhor vai falando para Josué ali, eu estarei contigo, é por isso que você não precisa temer. Mas se Deus fala para Josué, não temas, é porque ele teme, porque ele tem medo. Faz sentido para você, gente, isso? Então, se Deus fala ali, ser firme e corajoso, é porque em algum momento ele tem falta de coragem, ele tem o quê? Ele também titubeia, né? Ou seja, ele sente uma determinada fraqueza também. Porém, uma das coisas que eu fui aprendendo durante o tempo, né? Durante todo esse desenvolvimento que a gente vai estudando, que você vai tendo de experiências na vida, só existe a luz porque tem a escuridão. Só existe a alegria porque tem a tristeza. Faz sentido? Então, se existe o medo, é porque tem a coragem. Você só consegue reconhecer aquilo que você conhece. Se em determinado momento você sente medo, ou seja, você sente dificuldade de levar o teu negócio, de levar os seus projetos para frente, por algum receio, seja ele qual for, eu retomo lá a passagem de Josué, que Deus fala para Josué, não temas, pois eu estarei contigo. E aí o que a gente precisa? Por que eu falo transformar o medo em motivação? Nesse momento, você sabe qual que é o nosso maior inimigo nesse momento? Qual que é o combustível que alimenta os seus medos? Você sabe qual é? Fala aí pra mim. Gente,
é fantástico quando você descobre que, por exemplo, quando você descobre que fazer uma live, né? Vamos imaginar uma coisa simples. Quando você descobre que para você entrar na live, fazer uma live, você tem que estar ao vivo, você tem que ter uma internet, você clica lá no como é que fala? O botãozinho, amor? Como é que é? No ícone, né? Que tem ali, você põe lá ao vivo e que você clicar ali, o Instagram vai avisar os seus seguidores. Alguns deles, né, gente? Porque ele não avisa todo mundo. Ele avisa por isso que eu fico aqui, ó. Gente, coraçãozinho, porque o coraçãozinho faz com que o algoritmo do Instagram aumente. E ele vai divulgar a minha live. Quando você fica sabendo disso, você sabe isso mesmo, gente, coraçãozinho aí. Você fica sabendo disso, você sabe o que está acontecendo, né? Se você, no teu carro, você tem lá um marcador de combustível e ele tá baixo e de repente você sai, você não percebeu, o teu carro para, você olha para o painel. Então ali ele tem os indicadores. O seu combustível, ele apagou, tipo assim, ele tá lá no baixo, zerado, né, o marcador do combustível, você já sabe o que falta no teu carro. Então tá fácil de você resolver. Eu acho tão especial quando é fácil de você resolver as coisas, quando você tem a solução. E nós temos a solução. E aí eu quero dizer, criatura de Deus. E por que a gente não usa? Porque às vezes a gente esquece. A gente não confia em nós mesmos. Nós esquecemos, muitas vezes, das bênçãos acontecidas na nossa vida. Nós esquecemos das experiências que nós já passamos. E aí, às vezes, a gente fica só o quê? Naquele momento que está acontecendo, no problema da agora. E aí a gente diz assim, nossa, ó vida, ó azar, mas por que a minha vida está desse jeito? Quanto problema que acontece? Mas, acorda, problemas acontecem todos os dias. Imprevistos sempre acontecem. Então, se eu já sei que imprevisto sempre acontece, por que a hora que acontece eu me desespero? Você se desespera? Fala pra mim. Não tem que se desesperar. Se você já tá esperando isso acontecer. E não posso esperar. Gente, problema tem solução. Se não tem solução, não é problema. Faz sentido? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Lu, a vergonha faz parte do medo? Bem, a vergonha está relacionada com a timidez. E aí vamos embora adentrar. No fundo, a raiz de todos os nossos problemas para no medo. No medo do quê? Da morte. Se a gente for fazer uma seta descendente, que a gente vai ali dizer um questionamento socrático, né? Então eu faço muito isso dentro da terapia, quando eu estou no treinamento, por exemplo, dentro do Evolution, Empodere-se Evolution, para encontrar as crenças mesmo arraigadas, que a hora que você encontra a raiz do problema, você consegue o quê? Renovar aquilo, ou seja, mudar aquela estrutura, e aí, então você encontra uma solução, um gás, uma motivação para que você possa aflorar, ou seja, encontrar um motivo para você agir. E esse é basicamente o segredo, se é que tem um segredo do curso Empodere-se Evolution, é esse processo. Você vai lá na raiz e sobe, ou seja, e retira tudo aquilo que está te fazendo problema, os seus medos, e resolve, e você percebe que medo todo mundo tem. Então a gente está tudo junto. Então a vergonha, sim, ela também faz parte do medo. Porque a vergonha vai te dar medo de você se expor. Porque veja só, se você acredita que você é tímido, que você é uma pessoa vergonhosa, você vai agir como tal. E cada vez que você age como tal, você vai reforçando, você vai reimprimindo. Imagine que você tem uma impressora e você imprime uma vez, você imprime novamente, então aquilo fica forte. Você reimprime isso na tua mente e isso é uma certeza absoluta. Isso são as nossas crenças, né? Então, sim, faz parte, viu, Gleice? Obrigada pela tua pergunta. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, aproveita, tá? Porque hoje eu tô bem boazinha para responder, viu? E ajudar vocês. Vamos lá. Por que muitas vezes esquecemos que temos um Deus que tudo pode? Você sabia? Gente,
Esqueci teu nome! Meu Deus, que vergonha. Gente, eu tenho um problema, vocês sabiam disso? E eu, assim, na verdade, vergonha não. A Vanessa. Ai, Vanessa, olha só. Eu tenho um problema de esquecer nomes. Mas eu sei que eu dou um jeito de que alguém vai... Aí, meu marido já me ajudou a me lembrar. Então, tá tudo certo, né? Por que nós esquecemos que nós temos um Deus? Veja só. De alguma forma, nós nos esquecemos porque é preciso que você tenha uma consistência, ou seja, nesse relacionamento com Deus, para que você não esqueça disso. Se a gente vai olhar a história também, que eu comecei falando da história do povo israelita, o que acontecia? Deus, aquele povo, Moisés levou o povo do Egito para a Terra Prometida. Veja o que estava acontecendo. Eles não tinham uma comida, eles não saíram com provisão, porque eles saíram fugidos dali, né? Ou seja, tipo assim, toca de caixa, fuga, né? Imagina que eles saíram correndo, levaram poucas coisas e eles eram escravos, eles não tinham coisas para juntar, comidas ali. Então, o que acontecia? De tempos em tempos, eles estavam com fome, Deus mandava o maná do céu. Acabava o maná, Deus mandava cordonizes, as cordonizes, eles matavam, comiam as cordonizes. Estavam com sede, Deus o quê? Abria a rocha e da rocha brotava a água, certo? Só que quando eles passavam alguma dificuldade, quando demorava para ser atendido, o que o povo pai queria? Falava assim, ai, pra que eu tô aqui? Eu queria voltar pro Egito para comer o quê? Cebola. Eles queriam voltar para comer cebola. Por quê? Porque eles lembravam daquilo. Eles ainda estavam presos naquela vida que para eles era o quê? Que eles eram conhecida. Era uma vida que eles conheciam. Então nós, trazendo para a nossa realidade hoje, por que às vezes a gente se esquece das bênçãos que Deus nos fez? Porque a gente não anota essas bênçãos. Acontece, quantos milagres acontecem durante o nosso dia e nós vamos deixando, nos acostumando e achando que isso sempre vai estar à nossa disposição. A hora que falta, a gente reclama e aí a gente esquece das bênçãos. Então, nesse momento, como é que você pode não esquecer dessas bênçãos? É você estar revivendo, revisitando. Então, a gratidão, você fazer o exercício da gratidão, de louvar, de agradecer. Por isso Paulo nos fala numa das suas cartas, em tudo dai graças. E quando você começa a olhar, né, com esse olhar de positividade, que é agradecer em tudo e não por tudo, gente, porque é diferente em tudo, diante de todas as situações que você está, você agradecer estando ali, naquele momento. Porque apesar de você tem outras formas e você acredita que você vai passar por aquilo. Faz sentido para você? Vanessa, me fala aqui. Andressa, faz sentido? Né? Andressa disse assim, os medos de hoje... não, eu tô aqui... porque o medo de hoje tem algo a ver com o que foi vivido no passado, relacionado a Deus, os pais... como era... Sim, totalmente. Porque como é que a gente aprende a ter medo? Gente, eu falo muito disso e aprofundo disso dentro do nosso treinamento Evolution, do Empodere-se Evolution. Como é que a gente aprende? Nós aprendemos a ter medo também. Então, é algo que já nascemos com ele, essa emoção, esse estado emocional. E ele é acionado. Então, nós já temos ali um botãozinho, um start. E aí aprendemos através dos nossos pais, se os pais são pais inseguros e medrosos, com certeza não, é muita afirmação, né? Mas eu vou dizer assim, quase 100% dos filhos desses pais serão crianças, né? Filhos inseguros. Então, olhe para os filhos, qual é o comportamento dos filhos, geralmente você vai saber mais ou menos como é que se comportam os pais. Então, sim, o tratamento, nós aprendemos através das nossas... Aí nós somos programados. Nós temos os pré-programadores e temos os programadores, certo? E eu aprofundo disso no nosso Evolution, tá? E amanhã eu falo mais sobre isso. O que mais? A Gleice já fez a pergunta. Lu, eu sou muito comunicativa, tenho várias ideias, porém, quando penso em pôr em prática, eu fico com vergonha. Eu vou falar uma coisa pra você, Gleice. Você estava na aula segunda-feira? Eu falei uma frase.
eu falei uma frase seguinte, olha, Deus me escolheu. E isso é um motivador para mim. Todas as vezes que eu estou pensando que eu tenho uma ideia, que algo toca no meu coração, porque o livro de Provérbios diz assim, quando você sente no coração, aquilo já é. Quando eu sinto no meu coração para fazer alguma coisa e me vem no primeiro momento eu fico toda empolgada. E se no segundo momento me vem aí a dúvida, mas e a opinião do outro? O que o outro vai pensar sobre isso? Será que vai dar certo? Vou ter vergonha? Eu vou ser criticada? Se esses pensamentos vêm na minha mente, eu já começo o quê? Eu começo a mudar esses pensamentos. Porque eu fiz uma pergunta para vocês ainda agora. Vocês sabem qual é o combustível que alimenta os nossos medos? Vocês sabem qual é? São os nossos pensamentos. Então, quando você alimenta o seu medo, quando você foca naquilo que você não consegue lidar, nos seus medos, nas coisas negativas, nas situações negativas, naquela catástrofe que você coloca na tua mente ali, que você cria na tua mente, porque você faz um filme na tua mente, mais medo você vai ter. Você alimenta o seu medo e isso pode te levar, né, à paralisação, a você ficar estagnado. Faz sentido, Gleice? Então, ou seja, faça, se você... Então, aí, o que eu falo para você? Cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos, porque senão você não domina os seus medos. Então, o primeiro passo para que você possa transformar o seu medo em motivação é cuidar dos seus pensamentos. Você tem um pensamento mais focado para o negativo, e aí algumas pessoas dizem assim, mas é porque eu sou realista. Vou falar uma coisa. Lá dentro do curso Empodere-se Evolution, você aprende o que é uma pessoa alarmista e uma pessoa que ela é uma pessoa apoiadora, é uma pessoa entusiasmada. Sabe o que significa uma pessoa entusiasmada? Uma pessoa entusiasmada significa uma pessoa cheia de Deus. Entusiasmo vem de uma pessoa está cheio de Deus, né? Então, ou seja, cadê uma pergunta? O que deve fazer para melhorar o comportamento de liderança? Aline, o que devo fazer para... Não vem nesse sentido aqui, o comportamento de liderança, aí eu preciso saber várias outras coisas, né? Fazer cursos de gestão, de liderança, buscar realmente quais comportamentos específicos você quer trabalhar, né? Cheguei agora. Boa noite, Diana. Como você está? Sim, isso vem da minha infância, apresentação de trabalho. Então, ou seja, isso tudo que está gravado, isso claro que pode ser mudado, viu, Gleice? São imprints que nós vamos colocando, né, na nossa mente, que vão sendo impressos na nossa mente, no nosso inconsciente. E quanto mais você vai afirmando isso para você, mais forte isso vai se tornando. Então, por isso que a gente diz que as nossas crenças, aquilo que você acredita sobre você, é uma profecia autorrealizável, né? E um detalhe, por que eu falo, cuide dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos é o combustível que alimenta os nossos medos. Porque se você sente medo, ele veio de um pensamento. Então, veio de um pensamento. Então, pensamento, quando você pensa, pensamento gera... Pensamentos geram emoções, que geram reações fisiológicas, que geram comportamentos. Então, provavelmente lá, na Gleice lá no início, eu tenho vergonha quando eu tenho que falar alguma coisa, quando eu tenho que apresentar, quando você tem que fazer um vídeo, segunda-feira mesmo. Quantas pessoas disseram que tem vergonha de aparecer nas redes sociais? Vergonha, ou seja, o desafio dela é se expor, é a opinião dos outros. Então, veja só. Nesse momento, o que a pessoa ela pensa? Essa total catástrofe, imagina uma catástrofe aí, e aí vai ter essas emoções, essas reações, e ela vai se comportar o quê? Não fazendo, ou fugindo da situação, ou se paralisando. Para que você possa realmente ter um enfrentamento, você precisa mudar esses pensamentos. E Paulo nos ensina, numa das suas cartas, lá em Romanos especificamente, você quer uma mudança de vida? Você quer mudar a realidade que você está agora? Transforme a sua mentalidade. Ele diz assim, olha, mudai, ou seja, convertei pela transformação das vossas mentes, da vossa mentalidade. Então veja só,
Aí tá a receita. O que você está fazendo hoje não está dando certo. Se você tem medo, por exemplo, de começar, de conquistar mais clientes, se você começa a pensar, aí você começa a pensar, nossa, mas eu não estou fazendo o meu melhor. E aí você põe culpa na concorrência, você põe culpa na crise, no governo. É porque todo mundo realmente não está vendendo nesse momento, é por isso que eu estou passando por isso, né? O dinheiro está guardado em algum lugar, o dinheiro está parado. E você fica o quê? Paralisado. Você passa a não ativar a sua criatividade e fazer com que você desperte novas ações para que você possa movimentar o teu negócio. Faz sentido isso para você? A Cristina diz assim, Lu, Deus abriu um portão em minha vida, a faculdade, mas o TDAH está me amedrontando. Vou falar uma coisa para você. Louve a Deus pelo teu TDAH. Alguns profissionais vão falar assim, essa Lu é louca de falar uma coisa dessa. E você sabe por quê? As pessoas, os grandes empresários, se você for olhar os grandes empresários, e eu vou contar uma historinha agora da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que ela é muito famosa, ela tem vários livros escritos. Então, uma pessoa que tem TDAH, ela é uma pessoa muito rápida, ela falta foco. Então, você precisa aprender algumas técnicas, né? Eu digo sempre, bem-vindo ao mundo, aprender algumas técnicas para que você retenha o conteúdo e que você grave aquele conteúdo. Então, ou seja, se você tivesse total problema de foco, você não estaria aqui a meia hora comigo, você já teria sumido daqui, certo? Então, algumas coisas você tem mais foco do que outras, é aquilo que te desperta mais. Mas, claro, isso é um problema. Então, tem pessoas que realmente precisam da medicação, porque ajuda bastante. Só que, olha só, a história da Ana Beatriz Barbosa. Eu estava uma vez numa palestra com ela, ela disse o seguinte, que ela foi para os Estados Unidos e chegou lá um empresário, na verdade ela não, né? Um cliente dela foi para os Estados Unidos, ele numa feira de negócios e tal, e tinha um palestrante que era muito famoso, tinha muitas empresas e tal, bastante assim, tinha muito sucesso. E ele disse o seguinte, que por conta do TDAH, ele falava assim, por conta do meu TDAH, eu cresci não sei quantos % a minha empresa, por conta do meu TDAH, hoje eu faço isso e faço aquilo. E esse homem disse que falou assim, esse brasileiro, chegando no Brasil, eu vou comprar esse TDAH. E tá, ficou por isso mesmo, ele volta pro Brasil. E aí ele disse que conversou com a Ana Beatriz Barbosa e falou assim, olha, ainda bem que eu descobri que eu tinha TDAH, porque não tem como comprar. Então, ou seja, se você for olhar para a história do Elon Musk, por exemplo, gente, ele não só tem TDAH, ele tem TDAH e hiperatividade, e olha lá se ele não é diagnosticado com autismo também. Porque ele é muito inteligente, ele faz coisas que normalmente a maioria do padrão das pessoas não fazem. Por quê? Porque ele tem algo especial na sua mente. Então tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Você só precisa aceitar isso, né? Então não ter medo desses diagnósticos também. Outras coisas que às vezes o medo vai te impedir de abrir o seu próprio negócio, de você ter um relacionamento, de você investir na sua carreira. Quantas pessoas se ficam preocupadas de fazer ou deixar de fazer algo por conta da opinião alheia, né? Por conta do medo da crítica. E isso faz com que você fique paralisado, né? Então, o que você pode fazer? Algumas pessoas, na verdade, não têm medo da opinião alheia. Não é medo de fracassar, é medo de não ser bom o suficiente. Hoje eu coloquei isso nos meus stories. Na verdade, no meu feed, né? Depois eu pus nos stories, né? Na verdade, o maior medo é de você não ser bom o suficiente. E o problema, como eu já disse lá no início, não é você ter medo, é o medo de ter. É o medo de ter você. Todo excesso, ele te leva a um problema. Bruna, linda, querida, todo excesso, ele vai te levar a um problema. Então, se você colocar os olhos naquilo que você tem medo, tudo aquilo que você foca, amplia. Por que amplia? Porque tá ali a sua energia. Então, foque na onde o quê? Naquilo que você vai, aumenta a tua fé. Foque nas coisas que você vai avançar. Eu falo assim, às vezes eu tô em alguma situação, eu falo, eu não quero nem pensar nisso.
né? Aparecem alguns pensamentos, eu falo, não, eu não vou nem pensar nesse problema, porque se eu começar a pensar nesse problema, que eu vou parar um tempo ali, porque eu vou querer resolver aquele problema, mas vai me gastar energia, e eu não posso. Eu falo, não quero nem focar nisso, eu vou focar em outras coisas, e você faz o quê? Como se fosse um bloqueio na sua mente nesse momento, claro, isso são técnicas que você vai aprendendo a usar, e eu ensino isso também dentro desse nosso treinamento de maneira especial. Então, a questão é simples, olhe para onde te encoraje. Olhe, tenha versículos bíblicos que faz com que você aumente a sua fé. A fé em você mesmo, né? Há 4 coisas. A Kátia, no que você está falando? Não estou entendendo. Ah, tá. A Kátia está dizendo, a Kátia fez uma pergunta e eu não vi tua pergunta, Kátia, desculpa. Né, Lu, eu tenho sérios problemas financeiros e não consigo encontrar saída. Fiz seu curso Empodere-se e descobri que a minha crença limitante é o fracasso, ou seja, eu tenho que mudar a mentalidade. Veja só, Kátia, vou falar com você, igual a Eliane ontem, ela abriu os stories dela, acabamos de fazer um W Insight, o problema dela era de aparecer nas redes sociais. Na verdade, ela faz stories, ela queria fazer mais, e ela abriu e ela falou assim, Lu, eu quero aqui olhar nos teus olhos, dentro dos stories dela, né? Vou olhar aqui, Kátia, dentro dos teus olhos. Você não fracassa. Nenhum ser humano fracassa. Nenhum ser humano é um fracasso. Você sabe por quê? Porque Deus não fez nenhum fracasso. Tudo que Deus criou foi muito bem feito. Você sabe o que é que fracassa? Fracassam as ideias, fracassam as estratégias, o caminho que você escolhe. E aí sabe o que você precisa pensar? Porque a gente traz isso pra gente, a gente leva pro lado pessoal. É por isso que a gente paralisa e não percebe que você está trazendo pro lado pessoal, que na verdade não é você que é fracassada. O fracasso são as ideias. O seu controle financeiro, aí eu te indico a Fernanda Martins, né, do nosso Clube W2W, que ela é uma mentora maravilhosa, uma menina muito querida. Ou seja, é o teu controle financeiro que não está dentro do acordo, porque é fácil, é uma conta matemática. Você ganha 10, se você gastar 11, você vai estar em débito. Então você vai estar no descontrole. Você precisa ganhar 10 e gastar só no máximo 10. Para que você zere as suas contas e não fique com nada. Quer sobrar? Então você tem que saber o quê? O que é que você está gastando. Precisa para isso o quê? Você só administra aquilo que você consegue controlar. Se você não tem um controle, não tem administração. Então, de repente, não é que você está sendo um fracasso. O seu tipo de controle... Ah lá, a Fernanda tá ali. Já entre em contato com a Kátia aí, Fernanda. Então, de repente, o teu tipo de controle é que não tá tão de forma estratégica, que seja um fracasso, mas não você. Então não diga mais que você é um fracasso. Ninguém é fracasso. Por que eu digo isso? Pela centelha divina que existe dentro de você. Deus nos fez com todos os recursos necessários para atingirmos aquilo que nós desejarmos atingir. E se você não tiver esse recurso, Deus te dá a capacidade de você buscar isso fora, em outras pessoas. Por exemplo, eu tenho a Fernanda que me ajuda, que está nos ajudando. Eu tenho pessoas profissionais que me ajudam na terapia, né, com treinamentos. Por quê? Eu tenho pessoas em casa que me ajudam, porque a gente não dá conta de tudo. Eu vou dizer que eu sou um fracasso na minha casa, porque eu detesto cuidar de casa, né? Ser dona de casa? Não, eu sou dona da casa, eu já descobri isso. Eu não sou dona de casa, de ficar ali, né, cuidando. Por quê? Porque não gosto e vou fazer o quê? Eu até preciso fazer, então eu faço, mas não é que eu amo fazer isso. Mas nem por isso eu sou um fracasso, né? Porque às vezes você começa a depreciar você mesmo e aí você vai focar o quê? Você vai focar no medo. Então, quando o medo se instala, você perde o quê? A opção de escolha. E aí você coloca isso com você, como se esse fracasso, você é uma pessoa fracassada e você não tem outras escolhas. Então, o que acontece quando o medo instala? Né? Você perde a opção de escolha, você vive com inseguranças, você vai morrendo aos poucos, o seu avanço ele é impedido, você vê barreira em tudo. Tudo é difícil
difícil para você fazer. Você quer, às vezes, fazer uma viagem, você diz assim, mas é muito difícil. Você quer aumentar o teu negócio, mas é muito difícil. Você está com a tua empresa e você fala assim, nossa, mas para eu aumentar as minhas vendas é muito difícil. Eu vou precisar contratar um funcionário, né? Então, e o que? Você vai fazendo o quê? E uma outra coisa que acontece quando o medo se instala, você aceita a mediocridade. O que é aceitar a mediocridade? Você aceita o pouco. Você fica ali naquele... Você acostuma a não ter aquilo que você sonhou por medo de... Aí eu vou falar de novo de você, Kátia, né? Já que você expôs aí, por medo de fracassar. Ou seja, você troca os seus sonhos em troca de mais medos. Aí você fica naquela vidinha medíocre, estagnada, parada, sem avançar na vida. Eu falo que algumas coisas na minha vida foram saltos de fé. Eu me lembro muito bem. Tô falando com você. Olha só, eu me lembro muito bem que foi em final de 2015, final de 2014, eu tinha feito nós tínhamos feito a terceira turma, se eu não me engano é isso mesmo, a terceira turma do curso Empodere-se. E aí eu precisava fazer um treinamento. Eu queria fazer um treinamento e naquele momento eu estava fazendo faculdade, né? Eu estava trabalhando, tinha a clínica já dava treinamentos, é isso mesmo. E ali só que era muito caro, tipo assim, hoje ele devia estar custando assim de 10 mil reais para lá. E eu queria fazer, eram 2 que custavam exatamente o mesmo valor e eram tudo no mesmo mês. Um era um internacional. E ainda além da despesa do curso, ainda tinha todas as despesas de viagem e tal. E eu pensei assim, gente, eu preciso... E aquele valor sairia do meu orçamento. Eu pensei, eu preciso de dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Como eu vou fazer para conseguir esse dinheiro para fazer esse treinamento? O que eu tenho hoje de recursos que eu posso investir para... de investir, ou seja, fazer gerar esse dinheiro. Gente... Se você quer gerar um dinheiro rápido, é venda. Eu não sei de outro negócio. Legal, tá, gente? De forma legal. Legal são as vendas, eu já disse isso aqui. O que eu fiz? Eu falei, nossa, se eu der o meu treinamento, né? Que esse treinamento Evolution, o Empodere-se, para 60 pessoas, eu consigo fazer esses 2 treinamentos. E ainda vai bancar as minhas despesas de viagem. Na época, eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer? Peguei o telefone, liguei pro meu marido. Eu estava indo para a faculdade, na época eu fazia faculdade. Na hora, Humberto falou assim, então tá. Ele foi ver um hotel. Eu lembro bem que ele foi ver o hotel, porque o meu espaço não caberia, as pessoas, eu não tinha um centro de treinamento ainda. E ele foi ver o hotel e falou, ele ligou depois para mim, né, mais tarde. Eu ainda estava saindo da faculdade. E ele disse assim, olha, o hotel já está reservado pro dia tal. Eu me lembro bem, era o dia 11 de dezembro. Dia 11? Não, dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro. Eu falei, como assim? Naquele momento, chega a palpitar o meu coração. Mas eu pensei assim, gente, o que de pior pode acontecer? Não tem os alunos, mas eu vou fazer com que vai dar certo. O que eu preciso fazer? Divulgar esse treinamento. Divulgar, ou seja, vender, oferecer. Então, se você não oferecer, quem é que vai saber do teu produto? Quantos de vocês pode estar aqui nesse momento com produtos, com um serviço maravilhoso, mas se você não falar dele, como é que você vai honrar a Deus pelo talento que Ele te deu? A frase que me motiva muito é: Deus me escolheu, então eu preciso honrá-lo com o talento que Ele me deu. Honrá-lo e colocá-lo para o mundo. É falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração através dos meus estudos, através do meu trabalho. Então, assim, gente, vender é uma obrigação moral. Porque se você ficar escondidinha aí no teu canto, escondidinho no teu canto, alguém no mundo está precisando do que você tem para vender, para oferecer. E você vai ser um dia cobrado por isso, pode ter certeza. Então, isso pra mim é uma motivação para superar os meus medos quando eles aparecem, tá, gente? Então, assim, não viva mais na mediocridade, não. Saia desse lugar. E aí, gente, sabe o que você precisa fazer? Junte-se com pessoas que acreditam em você. Isso faz com que você também aumente a sua fé em você.
né? Olhe para as experiências suas que já deram certo no passado. Esteja perto de pessoas que te apoiem, que criem uma rede de apoio de pessoas que realmente te apoiem, que bata palma, que te incentive, sabe? Não espere que as pessoas comprem de você, mas tenha um incentivo. Às vezes vale muito mais do que a pessoa comprar de você, né? Busque se desenvolver. Eu falo que hoje, quantos treinamentos eu tenho, e eu tenho buscado e vou buscando, né, Adri? A gente vai junto para Florianópolis, se Deus quiser, fazer um treinamento, vai ser maravilhoso, né? Ou seja, quantos treinamentos, às vezes as pessoas dizem assim, Lu, você fala bem nas redes sociais, gente, eu nem sei quantos treinamentos de marketing digital. Acho que quando começou a falar de marketing digital, eu tô aqui. Às vezes eu até falo assim, a hora que eu vejo alguém querendo uma pessoa para trabalhar em marketing digital, eu falo, acho que eu vou me candidatar, né? Para fazer, para escrever, para fazer copy. Eu sei, tem algumas, e eu sou boa nisso, eu preciso me desenvolver. Sempre a gente pode aprender. Então, se você tem em mente que todo desafio ele é uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, por que você precisa se desesperar? Fala pra mim. Não precisa se desesperar. Aprenda a amar os desafios. Quando acontece um problema, diz assim, eu falo assim, glória a Deus pela oportunidade que eu vou ter de aprender a resolver esse problema. É claro, gente, eu fico chateada. É claro que eu fico com raiva, só que eu não vou deixar isso me dominar. Ou você domina os seus sentimentos, ou eles te dominam. Ou você domina o medo, ou você é dominado por ele. É simples assim. Então, ou seja, não tem uma desculpa. Você entra num processo de avançar na vida. Você entra num processo de avançar mesmo, de fazer diferente, de fazer novo, sabe? Você entra num processo de conquistar, de conquistas, de novas conquistas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando até aqui. Gente, coloca coraçãozinho aí. Obrigada, Gleice. Gente, vocês aqui são maravilhosos de estar me escutando aqui. Obrigada pela colaboração. Porque vocês acham que eu estaria aqui, gente, falando aqui sozinha? Talvez, né? Porque eu sou bem teimosa. Eu falo que, olha só, até a minha mãe dizia quando eu era criança que eu era uma menina muito teimosa. Mas, Luciane, você é teimosa. Porque eu só servia se fosse o sim pra mim, né? Aí, nesse momento, eu falo que teimosia pra mim é o quê? É o que me faz o quê? Ir pra frente. É a minha determinação. Hoje, quando alguém fala, mas você é teimosa, eu acho muito bom porque é determinação de eu ir pra frente. Então, vamos lá. Qual o aprendizado da live de hoje, da aula de hoje pra vocês? Vamos retomando com a professora aqui, gente. Olha só. Combustível que alimenta os seus medos, qual é? Seus pensamentos. Coloque aí, digite aí. O combustível que alimenta os meus medos são os meus pensamentos. Então você precisa cuidar dos seus pensamentos. Junte-se a pessoas que te apoiem. Obrigada, minha querida, viu? Ou seja, junto com pessoas que te apoiem. Quando o medo ele se instala, gente, você o quê? Perde o poder de escolha, você vive com insegurança, você vai morrendo aos poucos. Outra coisa que eu disse aqui, o seu avanço ele é impedido e a pior de todas, você aceita a mediocridade. Gente, nós não fomos criados para viver uma vida medíocre. Você foi criado para viver uma vida de abundância. Jesus fala o seguinte, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É para isso que Jesus veio na Terra, para que você tenha vida em abundância. E a abundância está aí à disposição de todos. Talvez você ainda não sabe como fazer. Você ainda não aprendeu o como. Nós só não fazemos e conquistamos as coisas por 2 motivos. Ou porque você não sabe, ou porque você não quer. Quando é que você não sabe? Porque você ainda não é capaz, você não tem a instrução, você não tem o conhecimento técnico, o como fazer para chegar lá. E quando você não quer, é porque você ainda não teve a motivação. Tem alguma coisa que te segura para você não chegar lá. Se você entender o recado de hoje, é claro que você vai dar um
print. A hora do print, gente, é a hora do print agora. Você vai printar, porque eu vou colocar aqui minha caneca da Éfata. Não é bom tirar o comentário? Não pode deixar. Você vai colocar aí agora um print, porque você sabia o que significa o nome Éfata? Gente, ele é muito a minha cara, esse nome Éfata. Éfata, ele é escrito dessa forma, né? E-F-F-T-H. É porque ele é escrito em hebraico, né? E Éfata significa abra-te. E qual que é o lema da minha empresa? Abra-te a um mundo de possibilidades. Então, que você possa se abrir a esse mundo de possibilidades, transformando medo em motivação, tendo coragem. Saiba, coragem é mover do coração. Se mova, levanta dessa cadeira e se mova, faça o que você tem que fazer. Deus escolheu você, então honre-o fazendo, ou seja, colocando o seu talento em movimento, multiplicando o seu talento. É o que me move. Eu preciso honrar a Deus porque Ele me escolheu e Ele escolheu você. Hora do print. Chega de falar, Lu! Printou? Ainda não. Delay. Não printou. Tem um delay aqui. Gente, e amanhã, vocês não estão entendendo a surpresa que eu estou preparando para a nossa aula de amanhã. Você não está entendendo? Amanhã, a nossa aula vai ser desafiando os seus limites. Desafiando os seus limites. Como você ultrapassar as suas barreiras e alcançar o seu sucesso. Prepara. O print não foi, Giovana? A Giovana não printou? Eu printei. Ah, tá. Olha só, desafiando os seus limites, como ultrapassar barreiras e alcançar o sucesso. Então, amanhã eu espero você. Você é o nosso combustível para seguir em frente. Ai, vou dar um print aqui, viu? Olha só. Obrigada, minha querida Rose. Deus te abençoe. Quem quer receber o mapa mental dessa aula, entra no VIP. Verdade. Quem quer receber o mapa mental da aula passada e dessa aula, precisa entrar no grupo VIP, tá certo? Então, assim, tá lá nos stories. Daqui a pouquinho eu já vou fazer uns stories. Link da bio. No link da bio tem? Tem. Meu marido disse que tem no link da bio. Isso mesmo, né? Gente, vem cá, meu marido. Vem dar um tchau aqui, porque, gente, ele é doido de me aparecer, não? É lindo. Eu amo esse meu marido. Gente, meu apoio de todos os dias, viu? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas. E, ó, tem surpresa amanhã. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Gratidão a vocês.